Com 2 campanhas de imunização em andamento no país, a relação entre a vacina da gripe e a vacina contra a Covid gera algumas dúvidas. Especialistas estão recomendando um intervalo entre as duas. O Evandro Cláudio conversou com um especialista no assunto. Doutor, isso gera algumas dúvidas porque, principalmente, nós vamos ter 2 campanhas em andamento ao mesmo tempo. O que o público deve levar como recomendação? Qual vacina tomar primeiro, digamos? Certo. Então, Evandro, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em prioridade primeiro, né? Então, nós estamos em plena pandemia de Covid-19. Então, pelo estado pandêmico, a gente tem que priorizar a vacinação contra a Covid-19, certo? Então, nesse momento, não temos dúvidas quanto à priorização. O que a gente tem que pensar agora talvez seja o esquema, certo? Mas vamos priorizar a Covid. Perfeito. E qual que é a recomendação? Dá para tomar as 2 vacinas ao mesmo tempo? Existe algum período que é recomendado? Então, Evandro, é importante a gente apontar que a vacina que a gente tem aqui, as vacinas que a gente tem acesso aqui no Brasil, que são 2, na verdade, como muitas outras que são utilizadas pelo mundo, elas ainda são um pouco novas, né? E por serem novas, a gente ainda tem que fazer alguns estudos para poder garantir, por exemplo, que ela possa ser administrada, né? Ou seja, que o indivíduo possa ser vacinado com elas e com outras vacinas. Então, o que eu te digo como imunologista é o seguinte: nesse momento, a gente tem, com base na teoria da formação de defesa do nosso organismo, da nossa imunidade, com base na teoria, a gente recomenda um intervalo de 14 dias entre o dia que você recebe a vacina contra a Covid, seja a primeira ou segunda dose, tá? E o dia que você recebe a vacina da gripe. Então, a nossa recomendação qual é? 14 dias de intervalo. Tá? Só um detalhe importante também, Evandro, vamos lembrar o pessoal que nós temos 2 tipos de vacina disponíveis no Brasil e o tempo entre a primeira e a segunda dose de cada uma delas é um pouco diferente. Então, dependendo do esquema de vacinação que a pessoa tem no seu município, e, por exemplo, se for a Coronavac, o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 28 dias. Então, se a gente fizer uma conta aí matemática, né, a gente vai perceber que para tomar entre a primeira e a segunda dose, tem que ter muita precisão e certeza de que o município vai convocar você para a segunda dose realmente com 28 dias, que pode ser antes. Agora, para quem toma a AstraZeneca e já recebe lá na carteirinha o intervalo de 3 meses até a segunda dose, pode tomar a primeira dose, então, agora, esperar 14 dias, tomar a vacina da gripe e depois a segunda dose da Covid. E lembrando que, como vem os meses mais frios aí do ano pela frente, a vacina da gripe ela é muito importante porque esse é um vírus que ele está sempre em mutação, não é? Exatamente, Evandro. Isso é importante porque todo mundo tem que ter consciência de que a gente está querendo se proteger contra 2 doenças pulmonares, né? Então, a gente não pode brincar com isso. Um quadro de gripe durante uma infecção por SARS-CoV-2, que é a Covid-19, a doença, né, pode agravar muito o nosso quadro. Então, a gente tem que evitar a gripe. Segunda coisa, não vamos esquecer, pessoal, que os hospitais estão à beira do colapso. A gente está com muita pouca disponibilidade de leito. E uma gripe forte pode fazer o indivíduo precisar de internação. E isso significa que o sistema pode ficar ainda mais sobrecarregado. Então, a gente tem sim que pensar na vacinação das 2 e não perder primeira, segunda dose, fazer continha no calendário, faz o X lá no dia que for mais adequado, não tem problema, mas não pode perder. O importante é se imunizar. Eu acho que isso é um duplo desafio aí para as autoridades públicas brasileiras, né? Manter as 2 campanhas em andamento, não é? Sem dúvida isso é importante e eu acho que nesse ponto a gente deve destacar que a campanha da gripe esse ano teve uma diferença. Ela mudou, normalmente ela começava com as pessoas a partir dos 60 anos e dessa vez a gente vai começar com um grupo que não é dos idosos, vou falar assim para ficar mais fácil, né? E os idosos vão vacinar a partir de quase um mês depois, né? Então, contando de hoje, né, que é dia 12, né, a gente vai ter mais ou menos um mês para que comece a vacinação dos 60 anos, a partir dos 60. Por quê? A gente sabe que, nesse momento, quase todos os municípios do Brasil estão vacinando contra a Covid pessoas na casa dos 60 anos,
tá? Então a gente teve essa diferença para quê? Talvez muita gente que está vendo a gente agora, né, vai, na verdade, na prática, ser vacinado num intervalo anterior à campanha da gripe. Então talvez isso dê certo, mas foi uma alteração, né, que as autoridades priorizaram outro grupo justamente para deixar os idosos e não cruzar tanto a faixa etária.